Bruno Henrique está fora do primeiro jogo, né, do primeiro Fla-Flu da final. Foi constatada uma lesão de grau 1, né? A diretora do Flamengo, o departamento médico, não fala mais em grau, só informa se é leve ou grave. A previsão de tratamento, assim, né, de recuperação é de uma semana ou a duas. Então pode ser que ele fique fora do próximo jogo também, isso não é confirmado, mas há esperança de que ele possa jogar o segundo jogo, né? Nesse vídeo a gente vai discutir isso, né? Quem que você gostaria que entrasse no lugar dele, né? Quem você pensa que o Felipe Luiz vai trazer como solução para repor esse desfalque? Eu já vou adiantando que para mim, pelo menos dos males o menor, né? Porque a gente teve um problema com o Wesley no decorrer do jogo, que parecia que ele ia sair do jogo, tinha sentido alguma coisa na perna, mas aparentemente foram só câimbras, né? Tanto que ele continuou jogando e não preocupa. O próprio Plata, que pra mim foi o melhor jogador do Flamengo no jogo contra o Vasco, né? Que eu não sei se foi o melhor, junto com o De La Cruz, sem dúvida, foram os melhores, na minha opinião. E o Bruno Henrique, apesar de estar vivendo essa ótima fase, assim, entendo o que eu vou falar, ele não é um jogador vital, assim, porque o Flamengo tem muitas opções no ataque, né? Muitos pontas, inclusive, que é a posição de origem do Bruno Henrique. Ele tá jogando de 9 improvisado ali, né? Que eu nem sei se é improvisado, eu acho que ele mudou de posição, né? Até mesmo por conta do joelho dele. O Bruno Henrique ele é um jogador que não tem mais a mesma velocidade de antes, né? Também por conta da lesão, uma lesão gravíssima, que ele ficou um ano fora dos gramados, né? Então, o Felipe Luiz inteligentemente colocou ele de 9 e ele está cumprindo bem a função, né? Mas eu acredito que outros possam fazer isso, como por exemplo o próprio Plata, né? Que é mais novo, acho que tem uma explosão maior e foi muito bem, como eu disse, né, no último jogo. E o time do Flamengo é muito versátil, né? Troca de posição muito. Todos os jogadores ali da frente são pontos, né? Também antes lá no jogo da Supercopa contra o Botafogo tava Michael, Bruno Henrique e Plata, né? São três pontas de origem, então o Flamengo não tem um 9, né? A outra opção seria o Plata, né? Plata foi a primeira que eu falei. A outra opção seria o Juninho, né? Que ainda não demonstrou o que veio. Não quero queimar o jogador, né? Mas eu acredito que essa não vai ser a primeira opção do Felipe Luiz, até mesmo porque mudaria um pouco o jeito que o Flamengo está jogando, mas pode ser uma opção, né? Porque o Flamengo, nesse modo de jogo que vem jogando, teve muitas dificuldades contra o Fluminense, tanto no Brasileiro quanto no primeiro jogo do Carioca, né, que só empatou, fez um jogo muito ruim. Então o Felipe Luiz pode vir com alguma mudança tática mesmo, né, mudar o nosso ataque para tentar surpreender e tentar algo diferente, né. Mas foi como eu disse, né, a gente pode repor o Bruno Henrique, né, acho que nós temos boas opções no banco, entre aspas, né, melhor perder ele do que, na minha opinião, perder o Gerson, por exemplo, ou o Wesley, ou o próprio Léo Ortiz, né, que são jogadores de construção, são jogadores que são pilares do Flamengo, o próprio Eric Pulgar, né, que está jogando muito. Então, acredito que o Flamengo segue com um time muito forte para enfrentar o Fluminense, e também para quem é mais, sei lá, supersticioso assim, né, o Bruno Henrique é o chamado rei dos clássicos, muito por conta naqueles primeiros 6 meses, no primeiro Carioca que ele fez pelo Flamengo, que todo jogo ele não metia um gol, né? Ele metia dois, em todo clássico ele metia dois. Meteu dois na estreia contra o Botafogo, meteu dois no Fla-Flu que terminou 3-2, o outro gol foi do Gabigol, não estava no Maracanã nesse jogo. Meteu mais dois na final contra o Vasco e no Brasileiro conseguiu, metendo gol a rodo. E contra o Vasco e contra o Botafogo ele segue metendo gol, né? Impressionante. Acho que contra o Vasco só esse ano já foram 3, contra o Botafogo também. Mas contra o Fluminense ele só meteu 5 gols e o último foi lá em 2020. Vai fazer 5 anos que o Bruno Henrique não faz um gol no Fluminense. Nesse quesito, quem era o pai do Fluminense mesmo era o Gabigol, né? Que todo gol, tipo, quase que literalmente, quase todo Fla-Flu tinha gol do Gabigol, né? Inclusive nas finais. E agora que o Gabigol não está indo mais, o Bruno Henrique poderia assumir essa responsabilidade. Mas ele não vem fazendo tanta diferença assim contra o Fluminense. Ninguém do Flamengo na real, né? Também porque tem sido jogos muito pegados. Mas o retrospecto é favorável, né? O recente, né? Os últimos 10 jogos, o Fluminense só venceu 1 e perdeu 4. Né? O Flamengo venceu 4 vezes. Então eu estou muito confiante para esse jogo. E eu acredito que a gente pode superar o Fluminense mesmo sem o Bruno Henrique. Mas diz aí o que você acha, valeu?